os processos mudaram, né? Você falou de como você chegou à presidência do Vitória e hoje o presidente do Vitória é escolhido pelo seu sócio, também ali os conselheiros são escolhidos, conselho fiscal, enfim. Eu queria que você falasse como você avalia essa mudança de processo, como você vê essa participação do torcedor rubro-negro atualmente, em cima também de uma declaração de um desses ditos cardeais. Alex Portela, o atual, como você bem disse, chegou a criticar a democracia no Vitória, falou algumas vezes, não só aqui para o Bahia Notícias, como em outros veículos. Como você avalia isso? A democracia no Vitória surgiu, como veio numa época de crise, né? Não foi num processo normal, veio com um lado com muita raiva, certo? E isso veio a prejudicar muito o Vitória. Teve aquela época em que, com essa mesma fase, entrou Ivan de Almeida, e ele entrou com o pessoal, eu me lembro que ele em 6 meses empregou 137 pessoas dentro do clube. O clube, ele recebeu o clube com, na época, 42 milhões, com 6 meses o clube não tinha nada, entendeu? Cento e tantas pessoas lá passeando, você via lá passeando sem ninguém para fazer. Eu rompi com ele com 19 dias, eu não entendeu? Porque naquela época todo mundo achava que eu queria ser presidente, eu disse que eu não ia ser. Na última hora, não sei, apareceu ele dizendo que queria ser, foi. Eu conhecia ele só de saber quem era, não tinha... E, infelizmente foi um prejuízo muito grande ao clube, né? E além financeiro, né, foi uma gestão muito... Deixou, até hoje nós pagamos, o Fábio, outro dia tem um caso daquele meia que veio do Palmeiras, um cara de 36 anos de idade. Cleiton Xavier, né? Cleiton Xavier contrata o cara para 3 anos de contrato, quer dizer, até 39, na época 10 milhões. Quer dizer, jogador com 36 anos, você faz contrato de uma temporada, para ver se vai dar, né? Não tem condições. Ele foi contratado. Eu me lembro que na época, a primeira reunião que eu tive com ele, na época com o Jorginho Sampaio e com o Simval Vieira, ele queria trazer Vanderlei Luxemburgo. Eu disse a ele, olha, só traga se for o Luxemburgo sozinho. Se ele trouxer a equipe dele, você vai quebrar. O Luxemburgo queria trazer a equipe dele um pouco mais. Toda. E eu disse, não traga Luxemburgo aqui na Bahia que vai estourar. Eu tenho uma casa aqui no Litoral Norte, perto do aeroporto, você leva ele lá, contrata, eu não preciso nem estar presente. Só que no outro dia, uma filha do Luxemburgo apareceu com câncer. E ele desistiu de vir para o Vitória, porque estava tudo certo para ele vir para o Vitória. Né? E ele queria, porque ia trazer o Petkovic, eu disse, não traga Petkovic. O sonho do Petkovic é ser treinador. Se você botar ele como diretor, ele vai derrubar todos os treinadores que estiver aqui. E não deu outra. Não deu outra, tá? Ele derrubou, tem uma época que ele era diretor, gerente e treinador. Só que ele... E auxiliar de campo. E aí, quando não deu certo, ele saiu e indicou um treinador que era empresariado pelo meu empresário dele. Entendeu? É que o pessoal do torcida não está sabendo disso. A gente que está no meio de futebol, a gente sabe dessas coisas. A gente sabe dessas coisas, né? Mas não deu certo, viu que rapidinho, foi Galo até, o treinador. Isso, Galo. Alexandre Galo. Alexandre Galo, que é o mesmo empresário, era o mesmo empresário dele na época. E qual foi o estopim desse rompimento? Seu 19 dias para um período em que você acompanhou nesse processo de eleição dele, acaba sendo um período muito rápido. Primeiro, ele na presidência e depois rompimento. Primeiro, ninguém conseguia falar com ele antes de meio-dia. Um dia ele marcou. Um dia eu estou no meu escritório, eu recebo um telefone de José Rocha, o Vitória tinha um problema em Brasília para resolver. Ele ligou para Zé Rocha, marcou com o Zé Rocha no outro dia, 10 horas da manhã, na Toca do Leão. Quando deu às 11, o Zé Rocha me ligou, Demar, cadê o presidente? Não sei do presidente, não. Ele fez... Bom, ele marcou comigo aqui 10 horas. Eu digo, só você acreditou que ele ia estar aí 10 horas. Quem pode lhe ajudar é um outro deputado, que é muito amigo dele, né? E que tem acesso. Aí ligou, pegada entendeu, pegada da casa do ex-presidente. Ele estava dormindo e marcou com ele 1 hora, mas era o horário de Zé Rocha, do avião de Zé Rocha, e ele não teve reunião. E comigo foi diversas coisas, ele descumprindo diversas coisas de querer trazer Petkovic. Ele só trouxe depois que eu rompi com ele. Trazendo diversas medidas. Um dia eu me zanguei, disse que ia sair, e aí alguns conselheiros vão marcar um almoço com ele, certo? Vamos marcar 1 hora da tarde, num restaurante aqui de Salvador, 7, 8 conselheiros.
E deu meio-dia, deu 1 hora, deu 2, ele não apareceu, ninguém conseguia falar com ele. Aí na época o presidente do conselho era Paulo Gordilho, conseguiu falar com ele. Ele disse, daqui a 20 minutos eu chego. Levou 1 hora, eu saí de lá e ele não tinha aparecido. É muita falta de consideração, estou aqui preciso estar aqui. Se ele precisar, ele me procure. Ele também não precisou de ajuda, né, sua, naquela época. E se precisasse também, aí seria difícil, né? Não tinha diálogo? Não dá, não tem diálogo, entendeu? E aí foi que conferiu aquela coisa que ele pediu licença, depois de novo e... Bom, acho que foi o início do fim daquela crise grande, foi essa aí. Mas o Vitória é muito forte e renasce das cinzas, sempre. Ademar, ainda tocando nesse assunto dos sócios e desse novo processo do Vitória, eu queria que você detalhasse mais um pouco. Qual a importância, né, desse processo agora do Vitória, um time democrático, eleição via sócio. Queria que você detalhasse mais um pouco como você enxerga. Eu acho que elege uma figura dessa e a gente já sabe qual é o fim, né? Então, por exemplo, agora, Fábio assumiu porque era presidente do conselho, teve eleição, ele quer sair, quer, vamos coisa. Nós elegemos ele. Mas eu fico pensando, antes de ontem eu estava com os amigos falando, imagine se Fábio não ganha essa eleição, onde é que nós estaríamos hoje? Não é que as pessoas... Eu conheço 2 lados do balcão, né? Como torcedor, como conselheiro, como ajudante, como ex-conselheiro agora. Eu estou nisso há quase 50 anos, né? 60 anos. E as coisas não são assim, eu quero e vou fazer, né? Eu mesmo, quando eu assumi o Vitória, então não tinha nada, e eu tinha 27 anos, indo para uma reunião na CBF, o presidente Nabia Bichedi, do meu lado sentava Eurico Miranda, só isso. Carlos Castor de Andrade, que era o representante do Bangu, Emil Pinheiro do Botafogo, Paulo Maracajá. Só nome grande. Só tinha peixe grande, e eu, né? Então, imagine o que é isso na vida. Imagine o que é isso, aquele jogo ali de interesse, de bastidor, pesadíssimo. Isso me deu uma experiência muito grande para a minha vida, não foi só para o Vitória, não, para a minha vida, né? E, então, às vezes, a gente diz, eu vou fazer isso. Não é assim, não é assim. Se a bola não entrar, doutor, não tem ideia boa. Não tem ideia boa, não tem estatuto bom, né? Então, as pessoas têm que analisar muito. Eu acho que passa para a pessoa ser um presidente do clube, ele antes de ter passado por um conselho, certo? Passa por uma assessoria, entendeu? E por isso que eu sou favorável, eu pego agora um grupo de jovens aí de 20 e poucos anos para ficar lá sabendo. Eu, quando entrei no Vitória, 27 anos, tinha aqueles conselheiros todos que eram ídolos nossos. Eu ia falar pela rádio, doutor fulano, doutor cicrano. Quando eu entrei, eu vi que passei a ser um doutor desse. E não era diferente de ninguém. Eu aí fiz o quê? O clube funcionava até sábado, meio-dia. E o Vitória não tinha aquela estrutura que tinha hoje. Você se lembra que quando eu assumi o Vitória, não tinha cadeira para eu sentar. O primeiro jogo meu foi Vitória e Ceará, não tinha camisa. Eu fui comprar nas lojas da cidade a camisa para o Vitória entrar em campo. Nós demos 2-0 até. Então, eu abri o clube para os pais levarem as crianças para verem que aquilo ali, todos somos normais. Entendeu? Sim. Apenas os mais loucos, outros menos loucos, né? Mas é normal, e isso tem que dar, porque as pessoas não tenham receio, as pessoas de bem, que não têm interesses outros, assumam o clube sabendo que é muito trabalho, é muita responsabilidade. Você vai representar uma nação, né? 3 milhões de sócios, isso imagine, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, o Vitória tem 3 milhões de sócios, de torcedores. Sim. Então, sabendo que é difícil, mas que não precisa ser de fé, não precisa ser de Marte para ser presidente de um clube. Você tem que trabalhar com muita responsabilidade, pé no chão, o coração fica em casa no cofre, né, trancado a 7 chaves, porque se você for dirigir com o coração, você quebra o clube, né? Ademar, o Vitória é conhecido internacionalmente muito mais pela sua divisão de base do que pelo seu time profissional. Mas de um tempo para cá isso parou de ser feito.
Um pouco lá atrás, tinha alguns abnegados que trabalhavam na base. Eu posso citar, por exemplo, aqui o nome de Epifânio Carneiro, não sei se você encontra com ele. Falei com ele quinta-feira. Que inclusive chegou a ser vice-presidente, mas fez um grande trabalho com o Vitória e tal. Mas de lá para cá, esse trabalho tem sido um pouco que meio lento, né? A gente não vê as revelações acontecer. O que é que você acha que está acontecendo e o que poderia fazer para que houvesse uma evolução nessa base do Vitória? Eu quando assumi a presidência do Vitória, eu comecei a organização da área de divisão de base, contratando o Melquisedeque dos Santos, que tinha sido preparador físico do Vitória, com Paulinho de Almeida. Sim. Em 72, que fosse aquele interval training que ele, né? E ele começou a organizar. Quando eu saí, já era uma organização muito pequena ainda, mas já era uma organização. Assumiu Paulo Carneiro e Roberto Watt, nosso ex-conselheiro que faleceu há uns 3 anos, que foi o grande idealizador da ida do Newton Mota para o Vitória, certo? E ali foi que o Vitória, vocês acompanham, a coisa mais recente, o Vitória realmente passou a ter jogadores, porque Mota tem um trabalho fantástico, né? Tem um olho para descobrir jogador que pouca gente no Brasil tem. E aí foi que o Vitória começou a ter jogadores, viajar, disputar torneios internacionais, ganhou muitos, né? Não só no internacional, como também no Brasil. Eu me lembro que tem uma Copa Gazetinha em Espírito Santo, o Vitória foi 8 vezes campeão desse torneio. Era o mesmo campeonato que o Vasco e Flamengo se alimentavam de jogadores, né? Você pode olhar que naquela safra do Flamengo e Vasco tem muito jogador do Espírito Santo, né? Porque naquela época as prefeituras disponibilizavam os ônibus escolares que levavam os alunos durante a semana para aula, para levar atletas e times para disputa de torneios no Espírito Santo. E isso deu um upgrade muito grande no futebol capixaba, que não refletiu nos times de lá, mas refletiu no time do Rio, entendeu? E aí foi o que o Vitória fez. Depois disso, o Vitória não teve uma continuidade. A crise financeira, é muito caro manter uma divisão de base, né? E aí o Vitória parou com isso, diminuiu o investimento, certo? Mas desde o ano passado o Fábio contratou o Carlão, né? Que está fazendo um excelente trabalho, já se revê algumas coisas. O Vitória agora está com 4 jogadores da base já no time principal, certo? E eu acho que daqui a uns 2 anos já estamos de novo colocando jogadores no mercado internacional, que infelizmente é necessário, né? A gente tenta para ver se vende com 23, 24, mas a necessidade financeira, não só do Vitória, como de muitos clubes, faz com que a gente venda com 19, 20